Em geral, as pessoas apresentam uma certa dificuldade para poder começar a montar os cruzamentos. Só que o segredo não está no cruzamento em si da genética, e sim em como chegar até ele. Ou seja, como tu faz para poder chegar até os gametas que serão utilizados nos cruzamentos. Então eu resolvi fazer esse anexo, só para falar sobre isso. Como a gente acha os gametas, como a gente monta o cruzamento para poder dar certo os resultados depois. Então a gente vai ver inclusive alguns exemplos. Então, primeiro, como encontrar os gametas para os cruzamentos. Uma coisa que é importantíssima lembrar, tá? Então, ó, cada gameta deve conter 50% dos caracteres do genótipo, no caso do pai, né, que o gerou. Por exemplo, se eu tenho um genótipo azão-azinho, o meu gameta, no caso o espermatozoide, vai ter 50% desse azão-azinho, ou o azão ou o azinho. Então, a gente nunca pode ter todas as características do pai e nenhuma da mãe. A gente não pode ter mais características do pai do que da mãe. A gente tem que ter 50% de informações genéticas do pai e 50% de informações genéticas que sejam da mãe. Existem casos anômalos, casos à parte, exceções? Existem, mas aí são exceções. E nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com a ideia do que é convencional, do que é comum acontecer em problemas de genética. Então a questão é a seguinte, vamos pegar os primeiros exemplos, tá? Por exemplo, se eu tenho um indivíduo que tem genótipo azão, então ele vai ter que fazer um procedimento chamado meiose, que é um mecanismo que separa as informações genéticas, divide os 50% e vai separar ou este azão, gerando então o que serão os gametas dele. Sendo assim, um azão vai ser usado aqui para o cruzamento do quadro de Punnett e o outro azão vai ser usado aqui. Aí aqui do ladinho iriam os gametas do indivíduo com quem ele fosse cruzar, ou seja, se esse aqui é os gametas que saem da mãe, aqui do lado iriam os do pai. Então, nesse caso, o indivíduo vai ter ou azão, porque ele é um indivíduo homozigoto dominante. Mas e se a gente tivesse um indivíduo, então, que é um heterozigoto? Então, uma segunda hipótese. Esse indivíduo aqui, que é heterozigoto, ele vai acabar formando, então, dividindo 50%, né, reparte pela metade, ele vai ter um azão ou o azinho. Então, o que acontece? O indivíduo que vai reproduzir não usa o azão e o azinho. Ele usa um ou o outro. Então, o azão ou o azinho. Aqui do lado também iriam os gametas que saíssem do indivíduo que fosse reproduzido com esse aqui. Sendo assim, ou esse ou esse. Aí, depois uma terceira hipótese, se o indivíduo apresenta dois azinhos, se ele é um homozigoto recessivo. De novo, reparte um azinho, reparte o outro. Então, ou iria esse azinho aqui, ou iria esse azinho ali. Tem que lembrar que existem dois, então tem essas duas hipóteses. Então, nesse caso, a gente monta assim. Cada espacinho desses aqui, onde a gente vai botando uma letrinha, na verdade corresponde a um tipo de gameta diferente. Então, isso aqui quando a gente trabalha com apenas uma característica, a característica A. E se a gente estivesse trabalhando com duas características, característica A e característica B? Tipo, por exemplo, como se a A fosse a altura do indivíduo e a B fosse a cor do pelo do indivíduo. Então, nesse caso, agora tem duas características. Então, sendo assim, quando a gente vai mandar, a gente não pode mandar 50% e esquecer os B e mandar só o A. Eu não posso mandar também só os B e esquecer o A. Então, eu não posso esquecer um e outro. Na verdade, eu preciso metade das letras A e metade das letras B. Então, 50% é metade do primeiro par de letrinhas e metade do segundo. Então, a gente pode realizar de duas maneiras diferentes. Primeira maneira, é uma maneira que é representada muito convencionalmente nos livros, que é quando a gente vai fazer todas as combinações possíveis, que matematicamente seria tipo uma distributiva. Quando acontece isso, eu posso ligar esse azão naquele Bzão, ou esse azão naquele outro Bzão. Então, se eu juntar esse azão com aquele Bzão, dá o primeiro gameta, que é azão Bzão. Se eu juntar esse azão com aquele outro Bzão, dá de novo azão Bzão. Numericamente isso não faz diferença, são iguais. Mas às vezes um dos B pode ter um defeito, e aí tem uma mutação, então aí vai fazer diferença. Então por isso que a gente considera essas duas hipóteses. Sendo assim, esse azão com esse Bzão ou aquele com aquele. Aí tem o segundo A, que é o azinho. Esse azinho pode juntar com o primeiro Bzão e dar o primeiro azinho Bzão, ou esse azinho pode juntar com o Bzão de lá, formando o segundo azinho Bzão. Aí tu vai usar no quadro agora de cruzamento, tu precisa de um espaço para esse, um para esse, um para esse, um para esse, ou seja, 4 colunas. Se ele vai reproduzir com outro indivíduo que tenha também informações assim, tem que ter 4 linhas. Então, um azão Bzão, o outro azão Bzão, o outro azinho Bzão e o outro azinho Bzão. Aí o outro indivíduo que fosse reproduzido esse aqui
também teria que botar seus 4 gametas aqui do lado. Então, uma outra possibilidade da gente montar e achar essas gametas é o seguinte: separar todas as letras. Primeiro, separa o azão do azinho. Só que eu sei que o azão ele tem que ligar com o primeiro B ou com o segundo B. Então, ele pode ligar com o primeiro e formar azão, bezão, primeiro gaveta. Ou ele pode ligar com o segundo bezão, formando azão, bezão, segundo gaveta. Ou ele pode ter o azinho, já que nós já temos o azão, agora vamos para o azinho. O azinho também ele pode ligar com o primeiro bezão, formando azinho, bezão, terceiro gaveta. Ou ligar azinho com o segundo bezão, formando o último gaveta, azinho, bezão. Aí, nesse caso, depois a gente coloca todos os azão, bezão aqui, todos os azinho, bezão aqui, e depois vai preencher com o outro pai. Nós já vamos falar sobre isso. Ainda, uma outra possibilidade da gente cruzar, que seria o duplo heterozigoto, ou também chamado de híbrido, que significa ele é híbrido ou heterozigoto para a primeira característica, e ele é híbrido ou heterozigoto para a segunda característica, ou seja, ele é híbrido para as duas, por isso que ele é chamado de híbrido ou duplamente heterozigoto. Quando acontece isso agora, ó, eu tenho que ligar o azão no primeiro B e no segundo. Então, ligando o azão com o bezão, está aqui, primeiro gameta, azão, bezão. Segundo, ligando o segundo caso aqui, o azão com o bezinho, eu vou ter azão, bezinho, está aqui o outro gameta. Eu posso ligar também o azinho com o bezão, está lá, terceiro gameta, azinho, bezão, está aqui. Ou posso ligar azinho com bezinho, está lá, último gameta, azinho, bezinho. Então, nesse caso aqui, ó, a gente pode fazer daquele jeito, separando os dois as, né? Por exemplo, o azão separa do azinho, tá? Então, eu já separei os 50% do primeiro par. Só que eu sei que o azão vai ligar com 50% daqueles Bs. Então, ou o azão com bezão, dando azão, bezão, primeiro gameta, ou o azão com bezinho, azão, bezinho, segundo gameta. Aí o azinho, ele também tem que ligar com bezão ou com bezinho. Então, pode ser azinho com bezão, azinho, bezão, está aqui, o terceiro gameta, ou azinho com bezinho, quarto gameta, está ali. E aí tu tem 4 gametas distintos. Então, essa é uma outra possibilidade de fazer. Então, é importante lembrar isso aqui. A gente pode também ter exemplos em que, ao invés de apresentar 1, 2 pares de letrinhas, tipo par A e par B, pode ter 3 ou 4. Aí, às vezes, começa a ficar difícil a gente montar isso desse jeito. Então, existem outras maneiras da gente descobrir também. Mas vamos ver um exemplinho de quando a gente tem, em vez de 2 pares de letras, que a gente tem 3, por exemplo, para ver como a gente poderia montar isso. Se a gente for tentar fazer, então, um exemplo onde a gente tenha 3 pares de alelos agora, tá? O par A, o par B e o par D. Eu coloquei aqui para diferenciar um pouquinho, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente precisaria, obrigatoriamente para poder fazer esse cruzamento, começar a achar os gametas. Então, o que acabaria acontecendo é que eu teria que pegar o A, ligar com o Bzão, ligar com o Dzão, o A com o Bzão, com o Dzinho, ia virar uma riscaria e a gente não ia conseguir entender direito. Então, o jeito mais simples é simplesmente pegar e separar o A do B do C. Então, primeiro, separa os dois As, né? Então, o azão e o azinho, separado. Já fiz em cores diferentes para ficar fácil da gente entender. Que é o seguinte, primeiro vamos fazer só o azão. Então, faz o azão. O azão ele tem que ligar com o Bzão ou com o Bzinho. Com o Bzão ou com o Bzinho. Mas, o Bzão depois tem que ligar com o Dzão ou com o Dzinho. Então, o primeiro gameta seria azão, Bzão, Dzão. O segundo, azão, Bzão, Dzinho. Aí pro lado de baixo, o azão ele poderia ligar em vez do Bzão com o Bzinho, então com o Bzinho. E esse Bzinho teria que ligar com o Dzão ou com o Dzinho. Então os próximos gametas são azão, Bzinho, Dzão, depois azão, Bzinho, Dzinho. E esses são aqueles que saem só do azão. Aí a gente vai fazer agora o próximo, que é com o azinho. O azinho ele tem que ligar com o Bzão e com o Bzinho. Então com o Bzão ou com o Bzinho, porque ele sempre vai ligar com 50% do segundo par. O Bzão também tem que ligar 50% do D, ou Dzão ou Dzinho. E o Bzinho também vai ter que ligar com 50% do D, que é Dzão ou Dzinho. Então nós poderíamos ter os gametas agora iniciados pelo alelo recessivo, que seria azinho, Bzão, Dzão, azinho, Bzão, Dzinho, depois azinho, Bzinho, Dzão e azinho, Bzinho, Dzinho, totalmente recessivo. Então, se tu for olhar agora, tu vai perceber que a gente pode ter no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gametas. E esses 8 gametas, todos eles serão diferentes. Pode ser
que tenham gametas repetidos de vez em quando? Pode, mas daí para ter gameta repetido, tu tem que ter letras repetidas, tipo 2Azão ou 2Bzão. Aí tem gametas que se repetem. Senão, todos os 8 serão diferentes. E se eu tiver que fazer um cruzamento, então, bom, aí tu vai ter que ter uma coluna pro Azão, Bzão, Dzão, outra coluna pro Azão, Bzão, Dzinho, depois outra coluna pro Azão, Bzinho, Dzão, e assim até o final. Tá? Então seriam 8 colunas cruzadas com 8 linhas. E aí vai dar até os 8 vezes 8, 64 possíveis descendentes. Só que pedir um cruzamento com um quadro tão grande é difícil de acontecer. Tá? Então, vamos pegar uns exemplos agora aplicados, de verdade, como que isso pode acontecer. Outro exemplo que é o seguinte. Vamos pegar e vamos aumentar o grau de complexidade, né? Que é o seguinte, ó. Suponhamos então que a gente tem o seguinte. Qual é a probabilidade de um indivíduo com genótipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Dzão, Dzinho, Fzão, Fzinho, ou seja, 4 pares, formar um gameta totalmente recessivo. Um gameta totalmente recessivo seria um gameta assim, que tem esse e esse alelos. Totalmente recessivo é Azinho, Bzinho, Dzinho, Fzinho. Então ele quer saber qual é a chance de formar um desses. Só que para a gente saber a chance de formar um desses, já que eles têm as letrinhas, então ele pode formar um totalmente recessivo. Como é que a gente vai achar isso aí? Então existe um jeito mais simples. Eu já sei que esse é um dos gametas que ele vai formar. Então, mas um dentro de quantos? Isso é probabilidade. É o evento que eu quero, que é esse aqui dividido pelo total de possibilidades. Para eu achar o total de possibilidades aqui, em vez de fazer isso aqui, que viraria uma coisa arada, a gente faz uma coisa mais simples. A gente pode usar uma formulinha, que é a fórmula 2 na n. Esse n aqui em cima, ele vai variar. O 2 é porque é tudo em pares, né? Então, o n aqui, ele pode indicar para nós o seguinte. Quando eu quiser achar o número total de gametas, o n vai valer o número de pares de alelos. Então, nesse caso aqui, ele está pedindo qual é o totalmente recessivo. Então, eu tenho que achar o total de gametas. Então, esse é 1 dentro do total de gametas. Então, quando eu quero achar o número total de gametas, eu vou ter que fazer o meu n equivaler ao número de pares de alelos. Quantos pares de alelos a gente tem aqui? 1 par, 2 pares, 3 pares, 4 pares. Como eu tenho 4 pares, então eu vou fazer o quê? 2 elevado na n, que é o número de pares de alelos. Então o número de pares de alelos é 4. Então nesse caso, 2 ao quadrado é 4, 2 ao cubo, então é 8, né? 2 dá 8, 3 é 8, e 2 na quarta, então vai ser 16. Sendo assim, o meu total que nós vamos ter de gametas são 16. E esse aqui é um dos 16, então a minha probabilidade de formar um totalmente excessivo é esse aqui, que é um deles, tá? Esse é um deles, num total de quantos? 16. Essa é a minha resposta. Uma possibilidade em 16. Então, assim, resolve usando o 2 na n. Só que o nosso 2 na n ele é bem mais poderoso, ele também pode ser usado para outras coisas. Por exemplo, a gente pode usar para achar o número total de gametas diferentes. Por exemplo, quando a gente quer achar os diferentes, a gente sabe que gameta diferente é formado por pares que têm as duas letrinhas. Então, quanto mais heterozigotos, mais chance de formar gametas diferentes. Então, quando eu quero achar o número total de gametas distintas, o meu valor do n tem que ser o número de pares heterozigotos. Porque o heterozigoto, tendo o azão e tendo o azinho, ele pode formar um gameta com o azão e outro com o azinho. Agora, se eu tivesse um indivíduo que tem azão e azão, ele pode formar um gameta com azão e o outro com azão também. Ou seja, ainda não cria diferenças. O que cria as diferenças são as heterozigosas. Isso é o que gera as diferenças. Então, se eu quero achar o número de gametas distintos, ou seja, diferentes, eu preciso contar o número de pares heterozigóticos. Só que ainda é importante, a gente pode utilizar o 2 na n mais uma vez, de uma forma diferente. Quando o n constar, ou valer, o número total de alelos do genótipo, ele vai gerar para nós um resultado que é o número total de descendentes que podem ser gerados. Significa que a gente vai saber quantos filhos pode ter num cruzamento, naqueles quadrados grandes, quantos cruzamentos vai dar e quantos filhos podem nascer. Então, aí eu vou contar o número de letrinhas. Então, nesse caso aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letrinhas. Então, nesse caso, a gente teria que fazer 2 elevado na oitava, que nesse caso vai dar 256 descendentes possíveis. Então, o nosso 2 na n ele pode ser usado para várias coisas, certo? Então, o que significa que, nesse caso aqui, esse é um que ele quer, no total de 16 possibilidades gaméticas, não de filhos, tá? Então, vai fabricar 16 espermatozoides diferentes, por exemplo,
e esse aqui é um deles. Um outro exemplinho que a gente tem, que também é mais ou menos essa mesma ideia, é o seguinte, ó. Quantos gametas distintos, então nós queremos os distintos nessa parte do meio aqui agora que nós vamos usar. Quantos gametas distintos podem formar os indivíduos abaixo? Primeiro indivíduo, Azão, Azão, Bzão, Bzinho e Fzão, Fzinho. Então esse indivíduo aí, ele vai poder formar os seguintes gametas diferentes. O que eu quero? 2 na n. Então, 2 elevado na n. O que vale o meu n agora? Vale o número de pares héteros, que é o que gera para mim o número de distintos. Então, quantos pares héteros e góticos o indivíduo ali em cima tem? Ele tem 3 pares, mas esse é hétero e esse é hétero. Então, nesse caso, quantos pares héteros eu tenho? Somente 2 pares, o par B e o par F. Então, 2 elevado ao quadrado, 2 dá 2. Quando eu faço isso aqui, então, eu sei que o número total de gametas distintos vai ser 4. Agora, cuidado, tá? Se a gente fosse fazer, por exemplo, qual é o total de gametas que esse indivíduo tem, essa aqui é a resposta, tá? Se a gente fosse tentar fazer qual é o total de gametas que esse indivíduo fabrica, o meu 2 na n, ele teria outro significado. Se eu quisesse saber só o total de gametas, não quais são diferentes, tá? O total de gametas a gente vai achar com o número de pares. Então, teria 1 par, 2 pares, 3 pares, seria 2 ao cubo, então nós teríamos 8 gametas. Só que como a gente tem azão e azão, e eles se repetem, eles não geram gametas distintos, geram gametas repetidos. Então, dos 8, 4 são diferentes, o resto é tudo cópia, é tudo igual, eles se repetem, certo? Cuidado com isso. Um segundo caso, então, que nós temos aqui, que é qual é o número total de gametas distintos que o indivíduo azão, azinho, bzão, bzinho e fzão, fzinho pode gerar. Ou seja, qual é a diferença? É o primeiro par, que agora é heterozigoto. Como a gente acabou de ver, o que gera as diferenças? As heterozigoses. Então, eu imagino que esse aqui, já pelo fato de ser totalmente heterozigoto, 3 vezes no A, no B e no F, esse indivíduo ele deve fabricar gametas em mesmas quantidades, mas com mais variedade. Por exemplo, nesse caso aqui, nós vamos usar 2 elevado na n. Eu quero ainda achar o número de gametas diferentes. Se eu quero achar o número total de gametas diferentes, então nesse caso o que a gente vai fazer? 2 elevado ao número de gametas distintos, o número total de pares hétero. 1 par hétero, 2 pares hétero, 3 pares hétero. Então 2 ao cubo. Significa que eu tenho 8 gametas que são diferentes. Então, olhem só. Enquanto aqui 4 eram diferentes, aqui os 8 vão ser distintos. É exatamente este caso aqui. Por quê? Porque agora é totalmente heterozigoto, ele gera o máximo possível de diferença ou de variabilidade. Então, se a gente fosse achar só o total de gametas e não o total de gametas diferentes, a gente veria o seguinte, que seria 2 elevado ao número total de pares. Não interessa se são héteros. Então, seria 2 na n igual a 2 ao cubo de novo. E aí teria o total de gametas que continuaria sendo 8. Então, o total para esse indivíduo e para esse indivíduo é o mesmo. Por quê? Porque o que importa para achar o total é o número de pares de alelos. Agora, quando eu quero saber quantos desses se diferenciam, quantos deles não se repetem, aí eu tenho que usar só o número de pares hétero, que aqui eram 2 e aqui eram 3. Então, quanto mais heterozigoses, maior é a variabilidade gamética, aumentando a probabilidade de formar filhos diferentes. Então, vamos testar agora como é que funcionam essas coisas aqui, dentro de cruzamentos reais, para a gente poder entender como é que se montam os cruzamentos e como é que a gente pode fazer as coisas também para facilitar um pouco o nosso cálculo de genética. Agora então que a gente já sabe como tirar os gametas, vamos testar como é que funcionam esses cruzamentos de verdade, como é que eles vão dar os resultados dos cruzamentos reais para a gente. Então, primeiro, fazendo os cruzamentos, certo? Primeiro tipo de cruzamento que a gente tem, um indivíduo simples, heterozigoto, cruzado com outro simples, heterozigoto, geraram 160 sementes. Então, sei lá, um tipo de planta. Aí, quantas são homozigóticas dominantes? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é tirar os gametas. Esse indivíduo pode gerar o gameta azão ou azinho, esse outro pode gerar o gameta azão ou azinho. Sendo assim, o cruzamento é, o primeiro indivíduo pode ter ou azão ou azinho. Separa, o segundo vai ter ou azão ou azinho. Está feito o cruzamento. Aí, nesse caso, esse cruzamento gera o quê? Indivíduos que podem ter genótipo azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azão-azinho.
Então, nesse caso aqui, ó, quantas dessas sementes são homozigóticas dominantes? Então, homozigóticas dominantes é isso aqui, ó. Cadê? Aqui, homozigótica dominante. Então, tem 1, 2, 3, 4 possibilidades. Uma das 4 é homozigótica dominante. De um total de 160. Então, quantas vão ser homozigóticas dominantes? Então, é como se tivesse dividido esses 160 por 1, 2, 3, 4. Espacinho seriam 40, 40, 40, 40. Então, 40 mais 40, 80, mais 40, 120, mais 40, 160. Então, a gente pode fazer isso aqui ou substituir esse D por uma multiplicação. E aí, tu vai ter 1/4 vezes 160. Então, nesse caso aqui, divide. Então, aqui seriam 40, 40, 40 e 40. Então, nesse caso, apenas 40 sementes são homozigóticas dominantes. Então, quando a gente tem esse processo aqui, a gente tem que separar para começar fazendo o cruzamento correto. Em segundo lugar, quando a gente tem agora esse tipo de situação, onde aumentou o número de pares em cada indivíduo. Então, por exemplo, segundo cruzamento, tá? Azão, azinho, bezão, bezinho com azão, azinho, bezão, bezinho. Quantos filhos vão ter o genótipo dos pais? Ou seja, vão ter também azão, azinho, bezão, bezinho. Então, primeira coisa, achar os gametas. Pode ser azão com bezão ou azão com bezinho. Então, azão com bezão. Ou azão com bezinho, segundo gameta. Terceiro gameta, azinho com bezão. Azinho com bezão. Quarto gameta, azinho com bezinho. Então, aqui estão os gametas do primeiro cruzante, do primeiro indivíduo que vai reproduzir. Como o segundo indivíduo tem exatamente o mesmo genótipo do primeiro, então o segundo vai gerar gametas que vão ser geneticamente iguais, que é azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Esses são os gametas que esses indivíduos vão gerar. Então, tu vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 possíveis descendentes. Então, a gente quer saber quantos filhos terão o genótipo dos pais. Aí, tu pode ir diretamente para isso, que é o seguinte, fazer o cruzamento. Então, lembre, A com A, B com B. Então, tu pode preencher primeiro só os A, e depois só os B e completa tudo. Azão, azão, bezão, bezão, azão, azão. Bezão, bezinho, nenhum desses aqui dá por enquanto aquilo que a gente quer, né? Depois a gente vai ter azão, azinho, bezão e bezão. Aqui nós já vamos ter o importante, ó, que é um azão, azinho, bezão, bezinho. Aqui já tem o genótipo dos pais. Bom, continuando, nós vamos ter aqui azão, azão, bezão, bezinho, azão, azão, bezinho, bezinho. Nós vamos ter aqui azão, azinho, bezão, bezinho. Opa, mais um que é igual aos pais. Então, vamos completar de forma correta aqui, porque ele também é heterozigoto. Azão, azinho, bezão, bezinho. Depois, azão com azinho, bezinho com bezinho. Depois, lá em cima, azão, azinho, bezão e bezão. Aqui, azão, azinho, bezão, bezinho. Mais uma vez, ó. De novo, o outro heterozigoto. Azão, azinho, bezão e bezinho. Depois nós vamos ter azinho, azinho, bezão e bezão, azinho, azinho, bezão e bezinho. Lá em cima, mais uma vez, ó, indivíduos azão, azinho, bezão, bezinho. Depois embaixo, azão com azinho, bezinho com bezinho. Depois azinho com azinho, bezão e bezinho. E por último, azinho, azinho, bezinho, bezinho, que é indivíduo totalmente recessivo. Então aqui a gente pode ver que vão ter o mesmo genótipo dos pais. 1, 2, 3, 4 indivíduos. Então a nossa resposta aqui seriam 4 descendentes que têm o mesmo genótipo dos pais. Daria para fazer de forma diferente? Daria. Como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer da seguinte forma. Desde que, ó, é importante essa palavra, desde que os genes eles estejam em cromossomos diferentes ou não estejam ligados. Quando aparecer essa informação, genes em cromossomos distintos ou não ligados, tu pode fazer desse outro jeito que eu vou mostrar, que é o seguinte: separa o A e separa o B. Faz A com A e B com B, e depois junta pela regra do E,
que diz que quando tem uma coisa e outra, multiplica. Então vamos fingir que dá para fazer separado aqui, que é o A com o A. Então, Azão, Azinho, Azão, Azinho, certo? Então, se eu fizer isso aqui, eu posso ter Azão, 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 Azinho, Azão, Azinho e Azinho, Azinho. Primeira coisa, eu quero que ele tenha o mesmo genótipo dos pais, que é indivíduos com Azão, Azinho. Então, desse conjunto, o que me interessa são esses dois aqui, ó, esse e esse, que é de 4 são 2, né? Então, a chance de ter aquilo ali é 2/4 ou 1/2, né? Que se a gente simplificar fica igual. Segunda parte, agora a gente vai misturar os B. Então, B com B e cruza os B. Aí o que tu vai fazer? Bzão, Bzinho, com Bzão, Bzinho. Então, nesse caso aqui agora a gente vai ter Bzão e Bzão, Bzão e Bzinho, Bzão e Bzinho e Bzinho e Bzinho. Só que eu quero um indivíduo que tenha o mesmo genótipo dos pais, que tem que ter Bzinho, Bzinho. Então, ou melhor, Bzão, Bzinho. O que me interessa? Esse aqui e esse aqui, que de novo é 2 dos 4 que tem com B. Só que eu quero que ele tenha, ao mesmo tempo, Azão, Azinho e Bzão, Bzinho. Então, eu quero isto e regra do E vezes isso. Então, nesse caso aqui vai ser 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16. 1, 2, 3, 4, num total de 16. Então, tu pode fazer separadamente e juntar pela regra do E. Vai dar certo também. Uma outra hipótese, mas aí não esqueçam, né? Tem que estar com a informação. Os genes não estão ligados ou estão em pares de cromossomos diferentes. Uma outra situação, então, que a gente pode ter é a seguinte. Parece uma coisa horrorosa de fazer, mas não é, tá? Que é o seguinte. Quando eles dão assim, ó, um genótipo gigante, né? Tipo esse aqui com 8 letras, dizendo, ó, o indivíduo tem Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Dzão, Dzinho, Fzão, Fzinho. É um monte de coisa. Então, óbvio que tu não vai fazer um quadrado desse aqui, porque esse quadrado vai ficar absurdamente grande. Não é isso que a gente quer. Então, na verdade, quando a gente tem uma situação assim, eles devem dizer que os genes não estão ligados, tá? Então, para facilitar. Aí eles vão dizer o seguinte, ó, quantos por cento dos filhos serão totalmente dominantes? Então, se os genes não estão ligados, já sabe, já pode fazer separado, que eu fiz aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, separa como se fosse tudo separado. A com A, B com B, D com D e F com F. Então, nós vamos começar primeiro, A com A, né? Então, seria Azão, Azinho, separa, Azão, Azinho. Aqui está o primeiro cruzamento. O nosso segundo cruzamento vai ser o cruzamento B. Então é Bzão e Bzinho, separa, Bzão e Bzinho, separa. Aqui está o segundo cruzamento. O terceiro cruzamento é o D. Então vai ser Dzão e Dzinho, separa, Dzão e Dzinho, separa de novo. Aqui está o terceiro cruzamento. E o quarto cruzamento é o F. Então, tu vai ter Fzão, Fzinho, separa, Fzão, Fzinho, separa. Tá? Então, como eu disse, se os genes não estão ligados, dá para fazer tudo separadamente. Então, agora nós vamos preencher isso aqui e ver a resposta que a gente quer. Então, primeiro, os cruzamentos de tudo isso aqui, que seria, então, Azão, 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 Azinho, 2 vezes, e Azinho, Azinho. No segundo, Bzão, 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 Bzinho, 2 vezes, e Bzinho, Bzinho. Cuidado, tá? Quando vocês estiverem olhando, leiam com atenção, porque às vezes eles botam Bzão, Bzão aqui e tu passa despercebido. Leia com atenção e tire os dados corretamente. Depois, no D, Dzão, 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 Dzinho, 2 vezes, e Dzinho, Dzinho. No F, Fzão, 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 Fzinho, 2 vezes, e Fzinho, Fzinho, certo? Então a gente quer saber quantos por cento dos filhos serão totalmente dominantes. A gente só quer os dominantes agora. Então, quem é que são os dominantes nesse caso? Esse é todo dominante, esse é todo dominante, esse é todo dominante e esse é todo dominante. Então, para o primeiro quadrinho, a gente vai ter aqui 1/4. Aí eu quero isto, e isto, e isto, e isto. Ou seja, tem que ser todas as coisas ao mesmo tempo. Então, regra do E, né? Cada vez que tem uma coisa e outra, multiplica. Então, 1/4 e vezes.
Bzão, Bzão. 1/4. Então, o resultado que ele quer aqui seria o indivíduo Azão, Azão, Bzão, Bzão, Dzão, Dzão e Fzão, Fzão. Isso que ele quer. Então, A, B já estão aqui. D, Dzão, Dzão. 1/4 também. Então, E, 1/4. E, Fzão, Fzão, 1/4. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Né? Que é o Azão, Azão, E, Bzão, Bzão, E, Dzão, Dzão, E, Fzão, Fzão. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. Depois, 4 vezes 4, dá 16. Vezes 4, dá 64. Vezes 4, dá 256. Aí alguém diz assim, beleza, achei a resposta. Sim, achou, tá aqui. Só que às vezes vai ficar assim, e às vezes vão fazer essa sacanagem. Tem que dizer assim, ó, quantos por cento dá isso aqui? Aí tu tem um problema, porque tem gente que tem dificuldade para dividir, né? Então tu vai ter que dividir 1 por 256, vai dar 0,39062, é um número gigante, tá? Mas 0,39. Então vai dar, ou melhor, 0,00039. Aí o que acontece? Depois que tu acha essa divisão, tu faz vezes 100. E aí tu vai achar que aqui o resultado vai dar aproximadamente 0,39%. Esse seria o resultado neste caso aqui. Então, bastante cuidado, tá? Porque dá para fazer separadamente, só que lembra que uma coisa e outra, e outra, e outra. Então tem que juntar tudo pela regra do E. Aí fica mais fácil de fazer. Então, o jeito mais simples, depois de ter visto todas essas coisas, é tentar dar uma exercitadinha sobre esses primeiros assuntos.